A terceira aula, vamos aqui para o terceiro vídeo falando sobre triângulos. Agora vamos citar as servianas. O que seriam as servianas? Servianas são semirretas ou segmentos ou pedaços de uma reta. Servianas são semirretas que passam pelo vértice pelos vértices do triângulo. Então, obrigatoriamente as servianas têm que passar pelo vértice, tá certo? As três servianas que nós vamos analisar são as bissetrizes, medianas e alturas. Então, vamos lá. Primeira serviana, bissetriz. O que seria uma bissetriz? É uma semirreta que parte da origem e divide o ângulo ao meio. A função da bissetriz é dividir um ângulo ao meio. Nós já tínhamos citado bissetriz na aula anterior, no assunto anterior, né? Então a função da bissetriz ela vai dividir o ângulo ao meio. Então ela divide o ângulo ao meio, certo? Lembrando que todo vértice tem bissetriz. E a função da bissetriz é dividir o ângulo ao meio. O encontro das bissetrizes, como todo ângulo tem bissetriz, né? O encontro das três bissetrizes nós chamaremos de incentro. O encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Então, todo vértice tem bissetriz. E o encontro das bissetrizes é chamado de incentro. E o que é que o incentro ele é? O incentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Incentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Ou seja, lembre-se que existe uma diferença entre interno e inscrita. Interno é o que está dentro, inscrito tem que tocar na circunferência. Então, se eu fizer uma circunferência ou um círculo tocando o centro dessa circunferência será chamada de incentro. Então vamos lá. Bissetriz, divide o ângulo ao meio. Bissetriz, divide o ângulo ao meio. Todo vértice tem bissetriz. E o encontro das bissetrizes a gente vai chamar de incentro, que é o centro da circunferência interna. Segunda mediana, segunda serviana. Mediana. Mediana será um segmento de reta que vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, a função da mediana é de dividir o lado oposto ao meio
ele divide o lado oposto ao meio. Essa é a função da mediana. Então, ó, eu tenho uma danadinha aqui. Ela divide o lado oposto ao meio. Lembre-se que todo vértice tem mediana. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo. Está aqui a sua primeira mediana. Está aqui a sua segunda mediana. Está aqui a terceira mediana. E o ponto de encontro entre as três medianas é chamado de baricentro. Baricentro é o ponto de encontro entre as três medianas e ela é o ponto de equilíbrio do triângulo. Então, baricentro é o centro de massa, ou seja, é o ponto de equilíbrio do triângulo. Ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. Perfeito? Do mesmo jeito que se você, o ponto de equilíbrio de um círculo, né? Se você tem aquele pandeiro que o cara fica girando no dedo, o ponto que o dedo tem que estar posicionado é justamente no centro do círculo. No caso de um retângulo, se você estiver girando um caderno sobre o dedo, né? Tem gente que pega o caderno e fica girando assim, aquele moleque. Pronto, fica aí, pronto. Quando ele fica girando o dedo, tem que estar posicionado no encontro das diagonais. É o ponto de equilíbrio do paralelogramo. No caso do triângulo, o dedo teria que estar posicionado em cima do baricentro. Então, quando ele quer ter um equilíbrio para que os três vértices estejam planos, ele não esteja... Pronto, se eu fosse fazer um lustre no formato triangular, para que o lustre não ficasse torto, a situação perfeita seria pendurá-lo pelo baricentro. É o ponto de equilíbrio. O baricentro ele também divide a mediana na razão de 2 para 1. O que é que significa isso? Do vértice até o baricentro é 2 vezes maior do que a medida do baricentro até chegar no ponto médio. Então, se essa medida é x, se essa medida é 2x, essa medida vai ser x. Obrigatoriamente, do vértice até o baricentro é o dobro da medida do baricentro até o ponto médio. Perfeito? Terceira serviana, altura. A altura é um segmento perpendicular a um dos lados partindo do vértice, ou seja, um segmento de reta que vai do vértice até ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Perfeito? A altura, então a função da altura, ele forma 90 graus com o lado oposto, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto, perfeito? Por isso, mas menino, por isso que toda vez que ele cita a altura, eu tenho a certeza que o triângulo é retângulo, porque lá embaixo vai ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu posso trabalhar com o teorema de Pitágoras. É por isso. Olha só, eu tenho aqui um triângulozinho. Obrigatoriamente, a altura teria que formar um ângulo de 90 graus. O encontro das alturas é chamado de ortocentro. O ortocentro
ele pode estar dentro, sobre ou fora do triângulo. Se ele estiver dentro, o triângulo é acutângulo. Se o ortocentro estiver dentro do triângulo, ele é acutângulo. Se o ortocentro estiver fora do triângulo, ele é obtusângulo. E se o ortocentro for o vértice reto, ele é retângulo. Perfeito? Então, o ponto de encontro entre as três alturas é chamada de ortocentro, e o nosso ortocentro pode estar dentro, sobre ou fora do triângulo. Se o ortocentro estiver dentro do triângulo, significa dizer que o triângulo ele é acutângulo. Se o ortocentro estiver sobre o triângulo, significa dizer que o triângulo é retângulo. E se o ortocentro estiver fora do triângulo, é porque o triângulo ele é obtusângulo. Lembrando, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que só tem ângulos agudos. O triângulo ele será retângulo quando ele apresenta um ângulo reto, e o triângulo será obtusângulo quando ele apresenta um ângulo obtuso. Aqui não sabe de nada pra gente não, né? Agora, os outros dois são interessantes. Então vamos lá. Bissetriz divide o ângulo ao meio. O encontro das bissetrizes nós chamamos de incentro, que é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Mediana, ele divide o lado oposto ao meio. O encontro das medianas é baricentro, e baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo. A altura forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto, e o ponto de encontro das alturas é o ortocentro. O ortocentro ele pode estar dentro, sobre ou fora do triângulo. Se ele estiver dentro, triângulo é acutângulo, pronto. O ortocentro aqui está dentro. Então, tenho certeza que esse triângulo é acutângulo. Se ele estivesse fora, era obtusângulo. Se ele estivesse sobre, era retângulo. Perfeito? O que é uma mediatriz? Mediatriz é uma reta. Mediatriz é uma reta que divide um lado ao meio. Ele divide um lado ao meio de forma perpendicular. Ou seja, presta atenção. Eu tenho um segmento. Se eu traçar uma reta perpendicular, se eu fizer um corte perpendicular, dividindo ao meio esse segmento, eu chamo esta reta, eu chamo esse corte de mediatriz. Mediatriz é uma seviana? Não. Porque para ser seviano, ele tem que passar pelos vértices do triângulo. E, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui. Se eu traçar mediatriz, ó, ele não tocou no vértice. Dividiu esse lado ao meio, formou um ângulo de 90 graus, mas não tocou no vértice. Então não é uma seviana. Agora, o mais importante é que as mediatrizes, quando elas se tocam dos três lados, elas vão formar uma coisa chamada de circuncentro. O que é circuncentro? É o centro da circunferência externa, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Perfeito? Então, o centro da circunferência inscrita nós chamamos de incentro. O centro da circunferência circunscrita nós chamamos de circuncentro. Tá certo? Existe essa diferençazinha. Mas, vamos lá. Quais são as duas observações que é interessante que nós
saibamos sobre as mediatrizes, as sevianas. A primeira, no triângulo isósceles, as sevianas da base são sobrepostas. Então, no triângulo isósceles, observação, no triângulo isósceles, as sevianas da base são sobrepostas. Ou seja, se você tem a certeza de que o triângulo é isósceles, ou seja, tem dois lados iguais, o terceiro, que não necessariamente é igual, nós chamaremos ele de base. Se eu der a famosa o quê? Talhadinha aqui no meio, esta talhadinha que eu acabei de dar, ela será bissetriz, mediana e altura ao mesmo tempo. Ela divide o ângulo ao meio, divide o lado oposto ao meio e ainda forma um ângulo de 90 graus. Como o triângulo equilátero também é isósceles, vai acontecer um negócio bem interessante. Já no triângulo equilátero, que é um triângulo isósceles, mas que agora a base pode ser qualquer um dos lados, já que os três lados são iguais, no triângulo equilátero, todas as sevianas de todos os lados são sobrepostas. Ou seja, todo o segmento que passa por um vértice será altura, mediana e bissetriz. Altura, mediana e bissetriz, tudinho. E sabe qual é o interessante? Este ponto nós chamaremos de bico. Este ponto nós chamaremos de bico. Por que é bico? Porque ele é um baricentro, que é o encontro das medianas. Ele é um incentro, que é o encontro das bissetrizes. Ele é um circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Como ele é um ortocentro, que é o encontro das alturas. Ou seja, este ponto, ele vai ter todas essas características reunidas. Então, campeão, se ele falar de algum danadinho, vai ser de quem? Vai ser do bico, meu filho. O triângulo vai ser equilátero. Porque você tem que saber de tudo isso ao mesmo tempo. Ele vai ter que dividir. Ele vai ser o centro da circunferência interna, o centro da circunferência externa. Quando você traça a mediana, vai ser bissetriz, vai ser a altura ao mesmo tempo. Então ele tem todas as características, velho. Tá certo? Ou seja, é um danadinho extremamente importante no triângulo equilátero. Por isso que os dois polígonos mais citados dentro da prova do Enem será o triângulo equilátero e o quadrado. O triângulo equilátero justamente por causa disso. Porque todas as características dissevianas dos pontos notáveis estão dentro desse polígono. Show? Beleza? Vamos para a aula 4, que é o que termina triângulos, para a gente ver duas aplicaçõezinhas sobre o princípio do bico. Show? Lindão. Tchau.